Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode pegar então a sua Bíblia. Agradeço aqui a Fátima e o Elias por essa canção linda que nos prepara para rezar. E pegue então a sua Bíblia, livro dos Provérbios. Olha, eu particularmente gosto muito do livro dos Provérbios, assim como do livro do Eclesiástico, do Eclesiastes, da Sabedoria. São livros que estão numa seção da Bíblia que, quando nós estudamos e subdividimos, eles são chamados de livros sapienciais. Por quê? Porque eles falam justamente de sentenças que revelam uma sabedoria muito peculiar. E o que mais nós precisamos, gente, é sabedoria. Uma sabedoria que venha de Deus, uma sabedoria que não seja somente aquisição de conhecimento, não é? Eu tenho encontrado tanta gente que muitas vezes até com recursos abundantes, pessoas que têm até recursos financeiros, humanos, mas que estão infelizes no casamento, infelizes nas famílias, porque não tem sabedoria. Porque não vive o ser esposo como deveria, o ser esposa, o ser pai, o ser filho. Então, esses livros são muito nossos amigos, né? Vou usar esse termo, porque eles nos ensinam a viver melhor. E como o padre disse no início, hoje eu quero construir com você essa reflexão acerca do pecado capital da preguiça. Veja bem, se o catecismo, se a doutrina da igreja elevou essa realidade a vício capital ou a pecado capital, é porque esta é uma realidade muito prejudicial para a nossa alma. Quero pedir por gentileza que a Paula leia para nós esse versículo do 6 ao 11, Provérbios capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa seu proceder e dela aprende a sabedoria. Ela, embora não tenha chefe, nem vigilante, nem príncipe, prepara seu alimento no verão e ajunta no tempo da ceifa a sua comida. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas. Um pouco cruzas os braços para dormires, e a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. Olha só, meus queridos irmãos, obrigado, Paula. Queridos irmãos e irmãs, o livro de Provérbios está atacando esse vício capital, esse pecado capital, com muita assertividade e veemência. Por quê? Porque no livro dos Provérbios, o livro dos Provérbios fala muito sobre a sabedoria. E a realidade que é antagônica à sabedoria, que contrária à sabedoria no livro dos Provérbios, é a insensatez. E o autor sagrado, em outros versículos aqui do livro dos Provérbios, eu não vou ler todos os versículos que falam sobre isso para não ficar muito pesado, né, redundante, mas ele equivale a preguiça à insensatez. Então, ou seja, preguiça é o avesso da sabedoria para o autor dos Provérbios. É uma insensatez de base. E é interessante o jeito que o autor apresenta, né? Vai perguntar para a formiga, né? Observa a formiga, e de fato a formiga é um animalzinho muito trabalhador, né? Você sempre está vendo a formiga juntando coisinhas, levando ali para a sua casa. De um lado pro outro, né? E tem aquilo que em alguns lugares se chama correição, né? Que são as formiguinhas andando uma do lado da outra, uma atrás da outra, aliás, naquela fila indiana, levando ali os suprimentos para sua casa. Mas enfim, gente, a preguiça no livro dos Provérbios, ela é o avesso da sabedoria, e para o autor dos Provérbios também a preguiça é vista como uma maldição. O preguiçoso que não faz nada, veja bem, tem gente que acha que não fazer nada é não fazer nada, mas não fazer nada é fazer alguma coisa. Não fazer nada para o autor de Provérbios é fazer efetivamente o mal. Um exemplo, você não precisa se jogar num poço de lama para ficar sujo e fedendo. É só não tomar banho.
O não fazer já é fazer. Você não precisa provocar o vômito para ficar desnutrido. É só não comer. O não fazer já é fazer. Por exemplo, é só você deixar de arrumar a tua casa. Deixa por um tempo que você vai ver que você vai encontrar cueca na geladeira. Nossa Senhora! Não é verdade? Quem merece? Quando você deixa as coisas à deriva. Então, para o autor sagrado, para o autor dos provérbios, nós estamos estudando aqui o vício capital da preguiça, o pecado capital da preguiça, de maneira mais ampla, no autor sagrado do livro de provérbios. Né? Então, eu fiz um estudo ontem bem interessante nesse sentido e eu achei que, percebi que, de fato, eu precisava abordar a compreensão disso no livro dos provérbios. Quem peca com a preguiça, o preguiçoso, ele não está em neutralidade, mas ele está agindo, pecando por não agir. Ele está efetivamente fazendo mal. Por exemplo, quem não cuida da sua propriedade está destruindo a sua propriedade. Se você não faz manutenção da sua casa, se você, por exemplo, não arranca os matos do seu quintal, tem gente, sobretudo no interior, que tem aqueles quintais grandes, né? Se você não arranca o mato, você não está fazendo, na sua concepção, o mal, mas você está fazendo o mal por não agir. Por quê? Porque vai se juntar bichos, vão criar ali estruturas horríveis na sua casa. Uma vez eu fui fazer uma visita numa casa que, eu não sei porquê, mas o mato assim na frente da casa tinha um quintal grande e cresceu aquele mato mesmo, como sabe quando crescem brejos? Que para entrar ali foi difícil, quase me cobrindo, eu tenho quase 2 metros. Nossa, tá. Então imagina, mas às vezes um desleixo, né? A preguiça é um desleixo e ela tem muitas causas que o padre vai procurar abordar aqui, mas a preguiça é um mal ativo, saiba disso. Quem não faz nada já está fazendo alguma coisa ruim, você está entendendo? Se você não age para evitar o mal, você está coadunando com o mal, você está fazendo o mal concretamente. Uma coisa que chamou muita atenção também é que o preguiçoso é especialista em desculpas. Eu vou retomar depois a parábola dos talentos, mas eu já quero abrir esse parêntese, que aquilo que as mãos não fazem, a boca faz. O preguiçoso, ao invés de fazer, da parábola dos talentos no Evangelho, ao invés de fazer o talento que o seu patrão lhe deu render, ele gastou um tempão preparando o que ele ia falar e tentando sensibilizar o seu patrão. Olha, eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe o que não plantou, que arranca o que não semeou, por isso eu fiquei com medo e enterrei. E o patrão acabou pegando ali o seu empregado nas suas próprias palavras, na sua própria desculpa. Servo mau e preguiçoso, você disse que você sabia que eu era assim, por que você não deu o meu talento aos banqueiros para que esse talento rendesse? Você vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Olha só, a preguiça é condenada por Deus, é punida por Deus. A preguiça atrai maldição sobre a nossa vida. Sabe, isso é muito sério. E mais uma vez eu digo, o preguiçoso não está na neutralidade. O preguiçoso é um insensato que está efetivamente fazendo mal. Tem muita gente que às vezes fala assim, padre, eu não sei porque as coisas na igreja, vou citar um exemplo, né? Um ministério que você tem, um ministério de música, de louvor, está indo ruim, a gente não está conseguindo fazer bem. Muitas vezes a pessoa não está conseguindo fazer bem porque ela não está ensaiando do jeito que ela precisava ensaiar. Ela não está se preparando, sabe? Talvez você fala, padre, minha família é ruim, a gente não tem um recurso bom, estabilidade, um conforto, mas é talvez porque o marido não está trabalhando do jeito que precisava. Ou talvez o marido, a esposa, não procuraram se capacitar profissionalmente, academicamente como podiam. Gente, a preguiça é sempre algo desprezível. Desprezível. Olha, às vezes, eu confesso, que às vezes a gente encontra uma geração de pessoas que parece que tem preguiça de certas coisas, sobretudo no tocante à leitura, à intelectualidade. Não que todo mundo tem que ser intelectual, mas esses dias eu ouvi um professor de inglês dizendo
que a maior dificuldade de ensinar inglês para algumas pessoas não é porque elas não aprendem o inglês, é porque às vezes ele vai dar um exemplo, olha, isso aqui é como no português. Aí a pessoa não sabe português, a pessoa não sabe a própria língua. E veja bem, se a pessoa não sabe porque não teve oportunidade, porque talvez cresceu num lugar difícil, não aprendeu a conjugar verbos, gente, é compreensível e eu sou o primeiro a dizer, nossa, essa pessoa precisa ser respeitada, precisa ser compreendida. Agora, quem não aprende a ler e não aprende a falar por preguiça, pelo amor de Deus. Hoje em dia, tem gente que passa, eu falei no meu programa Para Ser Feliz essa semana, que o brasileiro passa em média 9 horas e 16 minutos na internet por dia. E dessas 9 horas e 16 minutos, 4 horas são em redes sociais e em WhatsApp. A média mundial é 6 horas por dia. Nós só perdemos para as Filipinas, que é o país mais conectado do mundo. E a maioria das vezes nós gastamos o nosso tempo em coisas que não são necessárias, não nos acrescentam nada. Você pode acessar, hoje em dia, eu já falei aqui outra vez, tem professores que ensinam inglês de graça no YouTube, tem professores que ensinam gramática de graça no YouTube. Não é que você vai ficar um erudito, mas às vezes eu vejo que a gente está invertendo tanto valor que as pessoas têm preconceito com quem fala certo, tem preconceito com quem conjuga verbo. Por quê? Porque a gente está invertendo tantos valores que o ser operoso, o ser produtivo, o querer crescer está sendo visto como algo errado. Soa como assim uma petulância. Gente, olha, se você não pôde estudar, não pode por algum motivo, Deus entende, o Padre entende, mas não seja preguiçoso. Sabe, a gente não saber falar o nosso próprio idioma muitas vezes. Eu rio para não chorar, sinceramente. Olha, Paula, se eu for mostrar para você com todo respeito, mais uma vez eu digo, você é uma pessoa que não teve a oportunidade, como os meus pais. Os meus pais estudaram até a 4ª série no sítio, na época, né? Tiveram que trabalhar como os pais de muitos de nós. E, nossa, meu pai e minha mãe são guerreiros, inteligentíssimos, com pouco que eles tiveram, o que eles são capazes de fazer. Mas tem gente que você vê assim que é simplesmente preguiçoso, fica ouvindo a rocha, fica no WhatsApp, fica viciado no Netflix e não estuda, não quer entender. Sabe, o mínimo, gente, é querer conhecer aquilo que a gente tem como língua, como patrimônio, como história. Tem muita gente que não sabe a história do Brasil. Um povo sem história é um povo sem identidade, sabe? Então, veja bem, o padre está chamando a atenção com muito respeito para que a gente acorde. Esses dias eu ouvi um esposo falando para mim, me contou, que a esposa estava muito triste, falou assim, amor, eu não consigo ganhar bem, você ganha bem, eu estou em casa, eu estou me sentindo inútil. Aí o esposo disse para ela, com muita caridade, mas com muita verdade, olha, meu amor, quando você estava assistindo novela, eu estava fazendo pós-graduação. Quando você estava jogando videogame, eu estava fazendo faculdade, eu estava me capacitando. Então hoje eu estou colhendo o fruto da minha escolha. Como eu disse, o não agir é fazer o mal, efetivamente. Você deixou de estudar e de se capacitar, você estava fazendo mal para você mesmo, para a sua família. Não é algo neutro, não tem neutralidade na preguiça. O não agir é efetivamente fazer o mal. Fazer boas escolhas. Sabe? Né? Então, a gente precisa se libertar dessa acomodação que faz a gente ser inoperante, improdutivo. Que frutos a sua vida tem produzido? Sabe, como você está gastando o seu tempo? Você poderia estar rezando mais, você poderia estar investindo no conhecimento de Deus, você poderia estar fazendo um exercício físico, aprendendo uma língua, não sei, mas não desperdice o seu tempo. É claro que existe um lugar, tem um lugar para aquilo que nós chamamos de supérfluo necessário, ócio criativo, né? Um conceito, de vez em quando você precisa dar uma respirada, mas de vez em quando, né? Colocar as pernas para cima, enfim, mas de vez em quando. Então a gente precisa aproveitar, porque, veja bem, o que a parábola dos talentos nos revela, gente? Que aquilo que Deus nos deu, nós não somos donos da nossa vida. A parábola dos talentos nos revela que nós não somos donos daquilo que Deus nos deu. Deus vai nos pedir conta dos nossos talentos. Deus vai nos pedir conta dos nossos dons. Sabe, o seu talento não é seu. Você, eu, cada um de nós precisamos fazer render isso, porque Deus vai nos pedir conta e a preguiça é um desrespeito à obra que o Espírito Santo quer realizar em nós, é um abortar a obra que Deus quer realizar em você. Você quer cantar bonito? Vai estudar, sabe? Se esforça. Você quer ser um bom pregador? Se esforça. Eu gosto tanto daquela metáfora, daquela história de um grande pianista italiano que
que estava uma vez num concerto e tocou maravilhosamente bem. Acabando o concerto, ele foi lá no fundo receber as pessoas e um adolescente chegou nele e falou assim: olha, eu daria metade da minha vida para tocar como você. Sabe o que o pianista respondeu? Foi isso que eu fiz. Eu não dei metade da minha vida, eu dei 80% da minha vida para tocar como eu toco. Foi isso que eu fiz. Então veja bem, quando você é preguiçoso, você aborta, você desrespeita a obra de Deus na sua vida, porque o seu esforço de hoje iria gerar a bênção de amanhã, mas por preguiça você aborta. Você não aproveita as possibilidades de hoje, você está abortando a ressurreição de amanhã, a bênção de amanhã, a porta que se abriria amanhã. E tem gente que às vezes é preguiçoso num sentido pejorativo, porque ele só quer uma oportunidade maravilhosa. Ai, se não for uma oportunidade maravilhosa, eu não vou. Filho, filha, seja humilde e abrace a oportunidade de hoje, ainda que seja pequena, porque ela vai gerar a oportunidade de amanhã. Sabe, o preguiçoso está abortando uma obra de salvação. Se Abraão tivesse sido preguiçoso e não tivesse saído da sua terra, que era o Iraque, Ur, na Caldeia, e ido até o atual Estado de Israel, a obra da salvação não teria acontecido assim como aconteceu. Se São José tivesse sido preguiçoso e não tivesse ido para o Egito com Maria e Jesus, possivelmente Herodes teria matado o menino Jesus. Sabe, se Paulo não tivesse vencido a preguiça, aliás, né, não sei se eu falei sido preguiçoso, vencido a preguiça, nós não conheceríamos o Evangelho, porque nós somos evangelizados no Ocidente muito por conta de Paulo, que saiu de Israel, que formou comunidades na Grécia antiga, que hoje é parte da Turquia, mas também na Grécia atual, sabe? Se não fosse a preguiça, a obra de Deus teria deixado de acontecer. E talvez, filho, com todo respeito eu digo, você por preguiça está abortando a obra linda que Deus quer fazer na tua vida. Seja produtivo, seja operante. E veja bem, a parábola dos talentos, ela é tão fantástica porque ela mostra que Deus não quer saber das suas desculpas. Ai, Padre, eu não tenho as condições para fazer o meu talento render. Faça os seus talentos renderem, aliás, com as condições que você tem hoje. Não use como desculpa a falta de condição. Ai, Padre, meu marido não me apoia. Ai, Padre, meu violão está quebrado. Faz o melhor com o que você tem. Porque você vê, Parábola dos talentos nos revela, o patrão não quis nem ouvir as desculpas. Eu te dei o talento, não importava as condições. E ainda Jesus disse, uns vão fazer render 100 por 1, mas outros vão fazer render 30 por 1, 30 sacos por um alqueire, né? E tem pessoas que vão fazer render 100 sacos por um alqueire. Não importa se renda 100 ou 30, o que importa é fazer render. Se as condições não são boas, não fique desculpado. Ai, tem gente que fala, se desculpando, aliás, né? Tem gente que fala assim, ai, Padre, eu não vou evangelizar porque eu não tenho uma Bíblia boa, eu não sei falar. Fale do jeito que você sabe, use a Bíblia que você tem, use os instrumentos que você tem. Eu tenho certeza que a Fátima, para chegar no estado que ela está, ela teve que começar a cantar com os microfones ruins, instrumentos ruins, sem condições. Mas o trabalho gera as condições. O esforço de vencer a preguiça gera a bênção que vai providenciar as realidades que você precisa. Outra coisa, uma coisa muito bonita da preguiça, muito negativa da preguiça, aliás, muito bonita da obra de Deus, é porque quando você analisa a criação do mundo, né? Qual foi a primeira ação de Deus na criação do mundo? O que a palavra de Deus fez? O livro do Gênesis diz que existia o caos. O que é o caos, gente? É a ausência de ordem, é a bagunça. A palavra caos vem do grego, significa ausência de ordem. E no início, a palavra de Deus foi ordenando o caos. Ou seja, primeiro Deus arrumou a bagunça para depois agir. Ou seja, primeiro Deus preparou o terreno para depois plantar. Então, você e eu precisamos vencer a preguiça ordenando o caos da nossa vida, vencendo a bagunça, porque Deus não age onde há bagunça. Quem gosta de bagunça é o diabo. Quem gosta de sujeira é o diabo. Se a tua casa está suja, se a tua pia está cheia de louça e de barata, o diabo está aí fazendo festa, tenho certeza. Deus age na ordem. A palavra de Deus ordenou o caos. Deus disse, faça-se. Mas antes ele organizou. Então, isso nos revela que antes de agir, a gente tem que organizar a bagunça do nosso quarto, da nossa vida, dos nossos relacionamentos.
Talvez o teu quarto esteja bagunçado. Arrume, filho. Arruma a sua casa. Cuida da sua casa. Se você não cuidar da sua casa, você vai cuidar do quê? Sabe, eu acho que esse é um critério. Se você não é capaz de tornar o ambiente que você vive um ambiente bom, como você vai ser capaz de proporcionar uma vida boa para uma outra pessoa num relacionamento? Você não cuida nem de você. Então Deus ordenou o caos. Eu gosto daquele provérbio que diz que se você quer cortar uma árvore gastando a metade do tempo que você gastaria, passe o dobro do tempo antes amolando o machado. Se você quer cortar uma árvore gastando só a metade do tempo, passe a metade do tempo, gaste o dobro do tempo antes amolando o machado. Ou seja, organize-se para depois agir. Talvez a tua vida não está indo para frente porque ela está uma bagunça. Se organiza. Você já arrumou a sua cama? Eu sei que, padre, eu estou cansado. Mas, filho, quando você entra num quarto com a cama bagunçada, tudo jogado, isso não te inspira a rezar, não te inspira a fazer nada. Você entra na procrastinação. O que é a procrastinação? Essa palavra tem sido muito usada. A procrastinação é o vício de adiar, de não, como diz em inglês, reach the point. A pessoa não toca, não tem foco. Ela está só adiando e perdendo tempo e andando em círculo. E você sabia que outra coisa que o livro de Provérbios revelou é que a preguiça está muitas vezes ligada à desesperança. Ou seja, a pessoa tentou prestar vestibular uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não passou, ela se entrega à desesperança, começa a ficar jogando videogame o dia inteiro no Netflix, o dia inteiro fazendo isso, fazendo aquilo, assistindo filme. A pessoa tentou procurar trabalho, aí desanima, fica em casa, no WhatsApp. E a preguiça é a porta que se abre. A preguiça, aliás, abre muitas portas para o pecado. Quem tem cabeça vazia, como dizia Dom Bosco, é a oficina do diabo, né? Se você está muito preguiçoso, muito parado, você está abortando a obra de Deus, você está deixando de crescer e você está abrindo espaço para o pecado na sua vida. Perder tempo é pecado, sabe? E outra coisa que eu aprendi com o livro de Provérbios também, nessa passagem e em outras, como eu disse, o padre não vai citar todas para não ficar muito conteúdo, mas que a preguiça está ligada à tristeza. Você sabia? Apesar de no imaginário coletivo a preguiça estar ligada à alegria, você vê, é muito comum você receber um post assim, sextou, né? Vou ficar de boa. Sextou muito é comum, bom, né? Mas você sabia que apesar da tristeza aparentemente está ligada à alegria, mas não. No imaginário coletivo ela está ligada à alegria, mas na Bíblia, a Bíblia revela, o livro de Provérbios, que a preguiça está ligada a uma tristeza de base, sabe? Que nós não fomos feitos para a preguiça, mas para a alegria do trabalho. O transformar as coisas, o trabalhar, gera uma alegria para o coração, sabe? E quando você se entrega à preguiça, isso vai te gerando uma insatisfação, uma tristeza. É claro que existem casos clínicos que geram a tristeza, como depressão e outras realidades, desequilíbrios ali na química neural, mas muitas vezes também a tristeza está ligada ao ócio excessivo, ao não fazer nada, ao se sentir improdutivo. Sobretudo um jovem, um adulto, ele precisa se sentir produtivo. É tão bom quando você vai dormir à noite, você olha para trás no seu dia e fala, nossa, hoje eu fiz coisas interessantes, eu ajudei pessoas, eu transformei o mundo. Você sabia que no catecismo, tem um padre francês, um escritor, chamado Michel Coste, que ele dizia que o trabalho, o catecismo também diz isso, não é uma punição de Deus, mas é uma honra. Deus, através do trabalho, Ele te dá a graça de ser participante da obra da criação. Porque Deus não quis concluir o mundo, acabar o mundo sozinho. Ele nos dá a honra de participar com Ele na obra da criação. Esse padre dizia, vou citar até a frase no literal, esse grande escritor, o trabalho não é uma punição, mas uma honra que Deus concede aos homens. O Pai não quis concluir sozinho a criação. Por isso, convida a sua criatura a colaborar com Ele. O Catecismo, parágrafo 378. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação que é visível. Sabe, Confúcio dizia que o trabalho é a sentinela da virtude. Quando você trabalha, você está desenvolvendo as virtudes, porque no trabalho você tem que exercer a paciência, você tem que desenvolver a resiliência, você tem que ter capacidade de dialogar, você tem que desenvolver a disciplina, sabe?
Então, claro, talvez você esteja desempregado e você não pode estar trabalhando e está até se culpando. Mas não se culpe, continue procurando emprego, mas na tua casa tem muita coisa para você fazer. Não é porque você está desempregado, filho, filha, todo respeito digo, que você vai deixar a peteca cair, né? Deixar a tua casa bagunçada, os teus filhos aí todos estranhos. Não, cuide daquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. É uma ordem dele para nós nessa manhã. Outra coisa, nós percebemos que existem muitos males sociais que vêm da preguiça também. Preguiça dos governantes. Olha, com todo respeito, eu não quero ficar falando sobre esse tipo de coisa, mas, gente, toda vez que chove no Rio de Janeiro e nas regiões metropolitanas, morre gente. Será que as nossas autoridades já não podiam agir? Eu sei que existe imprevisão ali, insensatez da parte de algumas pessoas que talvez, sem dinheiro, sem condição, constroem onde não deviam, né? Mas existem países que a prefeitura não deixa construir onde não devia. Ajuda fornecendo um outro terreno. Será que toda vez a nossa política pública tem que permitir que milhares de pessoas morram? Será que não podia ter sido feito nada? Sabe? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que é americano que ele trabalha como designer contractor, que seria um engenheiro, né? Um arquiteto mais ou menos assim, meio misturado com engenheiro. E lá ele tem que ter tantas permissões e um fiscal da prefeitura vai lá ver se está construindo no lugar certo, se tem risco, se não tem. Se não tiver assinatura, ele não pode construir. Será que a gente não podia fiscalizar? Mas às vezes por preguiça, sempre jogando culpa na gestão anterior, sempre jogando culpa. E quem que vai dizer? Quem vai ser responsável por essas pessoas que morrem? Que nem aquele acidente que aconteceu naquela ciclovia no Rio de Janeiro, até hoje. Sabe? É interessante, a gente chega no disparate do engenheiro que assinou a obra falar que não tem culpa, da empreiteira, da construtora que fez a empreiteira falar que não tem culpa. Então a culpa é de quem? A culpa é de quem? Do Abreu, né? Sabe? Nem eu, né? Pelo amor de Deus, gente, a culpa é de quem faz, sim, temos que nos responsabilizar. Isso é preguiça, covardia, sabe? Outra coisa, a gente precisa entender, também abrindo um outro parêntese, que como dizia o Talmud, que é um código ético ali dos judeus, né? Que nenhum trabalho desonra o ser humano, desonra o homem, a mulher. Nenhum trabalho. E você que é pai, mãe, não tenha dó do seu filho, viu, quando ele for trabalhar. Não tenha dó. Que filho, eu vou dizer para ti, ele vai chegar em casa, ai mãe, estou sendo judiado. Não tenha dó, incentive o seu filho a trabalhar. Por mais que seja um trabalho humilde, nenhum trabalho desonra o homem. E ainda o Talmud também diz, é uma máxima rabínica ali dos judeus, não ensinar o filho a trabalhar é ensinar o filho a roubar. Está dizendo o Talmud, que é esse livro judeu de conselhos éticos, morais. Não ensinar o filho a trabalhar é ensinar o filho a roubar. Gente, é muito sério, o trabalho é um dom, é uma bênção. O Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, uma encíclica fantástica, falava do trabalho que transforma o mundo, que quando você trabalha, você se sente feliz, realizado. Sabe, ensina o teu filho a trabalhar e não tenha medo. Olha, eu lembrei de quando eu preparava essa pregação, eu me recordei de uma coisa, como várias vezes o padre contou, sou do Paraná, e eu vivi uma adolescência muito conturbada, mas depois que eu tive o meu encontro com Deus, etc., eu fui para uma cidade maior lá no Paraná e na época tive algumas propostas de trabalho. Na época tive até propostas de trabalhos mais tranquilos, até agências na época, né, de foto dessas coisas. Mas eu vi que, como eu tinha vindo de uma vida muito dura, nessa época rolava muita droga nesses lugares, eu falei, não, eu vou ficar na minha. Mas o trabalho que me apareceu foi numa multinacional de elevadores que tem, multinacional, se eu não me engano, suíça, que tem lá no Paraná. Grande, a fábrica nacional é lá. E eu estava desempregado e meu pai, através de um amigo, conseguiu um emprego lá para mim. Só que, gente, eu vou ser honesto, a chapa era quente, o emprego era pesado, porque eu tinha que trabalhar por um tempo carregando os caminhões com aqueles ferros nos quais correm o elevador, chamados de guia, com aquelas peças medonhas, fazer a carga sobre o caminhão e enlonar o caminhão, né? Barrar com as cordas. E eu falei, nossa, eu nunca tinha feito um trabalho como esse. Mas meu pai, graças a Deus, é muito trabalhador e sempre, nunca pegou mole comigo. Ainda mais ele viu um menino desse tamanho lá em casa, parado. Fala, esse era o ajudante que eu esperava, né? E eu comecei a trabalhar lá. Gente, foi difícil. A minha mão ficava na carne viva, sabe? E eu pensei, eu fiquei com uma dó de mim mesmo no começo, sabe? Sei. Mas eu fui falar para minha mãe, nossa, mãe, tá pesado. Sabe o que a minha mãe me disse?
filho, aguenta firme. Esse é o emprego que você tem hoje, você vai continuar trabalhando. E eu acordava às 5 da manhã para ir para o emprego. O dia inteiro era pesado, gente, era pesado. Também era pesado no começo porque eu trabalhava mais com isso aqui do que com isso aqui, né? Era mais com a força do que com a cabeça. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo, mas era pesado. Mas, olha, eu trabalhei quase 3 anos lá. E eu digo para você, foi a melhor coisa da minha vida. Eu só saí de lá para vir para trabalhar um tempo com meu pai, dirigindo o caminhão, e depois vim para Canção Nova. Não é? Eu vivi coisas muito precoces, infelizmente, na minha vida, mas não foi 3 anos, não foi 2 anos e meio, aliás. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E várias vezes eu chegava na minha mãe e dizia, mãe, olha, tá difícil, eu não consegui. A minha mãe, não, vai trabalhar. Vai sim, você consegue sim. Se a minha mãe tivesse passado a mão na minha cabeça e falado, não, filhinho querido, um homem de 18 anos na época, sabe? Grande, cheio de energia. Ai, meu filhinho vai ficar com depressão. A minha mãe teria me estragado ali. Depois eu vim para Canção Nova. Gente, eu nunca tive problema com o trabalho aqui. Por quê? Porque eu fui forjado, fui formado, meu caráter foi formado num lugar muito difícil. E eu trabalhava com pessoas difíceis que depois se tornaram amicíssimos meus. E eu ia na casa dos caminhoneiros que lá carregavam, depois fazer terço, rezar para as esposas. Fiquei amicíssimo. Fiz um trabalho de evangelização ainda, não é? E todos ali torciam pela minha vocação. Mas foi difícil, eu trabalhava com pessoas não estudadas, mas foi uma escola para mim, uma escola. Como eu agradeço a Deus, como eu adquiri resiliência, como eu vi que eu não sou de vidro, nem de papel. Eu suportei, eu não morri. Pelo contrário, eu me tornei um homem mais forte, um homem mais firme. Talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não teria chegado onde eu cheguei, eu não seria padre. Eu teria desistido, porque foi difícil também chegar ao sacerdócio, as provações. Eu morei em Palmas, no Tocantins, numa época que as pessoas de lá eram maravilhosas, mas uma época muito difícil. Muito difícil, nós vivemos privação de muita coisa, sabe? Muito quente, muito tudo, mas um povo lindo, maravilhoso. Mas talvez eu tivesse desistido, porque eu falava, nossa, eu não mereço isso. Quem disse que eu não mereço? Meu pai me dizia, né, com o jeito simples dele, você é um homem ou um saco de batata? Mas olha, eu tive em contrapartida a convivência fantástica com a minha mãe, com as minhas irmãs, mulheres fantásticas ali em casa, que me ensinaram a me conectar comigo, a ter uma sensibilidade, mas em contrapartida, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com meu pai, caminhoneirão daqueles caminhoneiros mesmo, que com 12 anos me levava para descarregar caminhão de lata de tinta, com 4.000 latas em cima do caminhão, eu e ele. Claro, depois ele me levava, pagava um almoço, né? Eu quase não comia. Imagina a fome que dá. Pagava um almoço e tal, mas era ali. Me ensinou a dirigir caminhão novinho, sabe? Então, tudo que eu podia fazer, meu pai me ensinou. Dirigir caminhão, olha, modéstia à parte, eu sei dirigir caminhão, se precisar ser caminhoneiro, eu sei. Se precisar trabalhar com elevador, eu sei. Claro que depois eu estudei e tantas outras coisas, mas eu louvo a Deus. Obrigado, mãe, obrigado, pai, pelo jeito que vocês me ensinaram. E às vezes doía mais na minha mãe, com certeza, você é mãe, né, Paula? Ver o filho saindo com a mão na carne viva, 5:30 da manhã, talvez ela ficasse até chorando de dó de mim, mas para mim ela falava, vai trabalhar, sabe? Então, mãe, pai, não tenha dó do seu filho não precisa da sua dó, ele precisa que você ensine ele a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Não tenha vergonha de ensinar o seu filho a trabalhar. E não existe trabalho indigno, não existe. Você está vendendo coisas no semáforo, esse é o teu trabalho hoje? Venda, faça. O trabalho dignifica o homem. E, veja bem, concluo dizendo que nós vamos prestar contas a Deus dos dons que nós temos e dos talentos que nós temos. Sobretudo você, viu, com todo respeito, claro, mas com muita firmeza, que é funcionário público, que trabalha nas coisas públicas. Você precisa prestar conta para as pessoas, para nós, contribuintes, e para Deus. Não acha que é do governo mesmo fazer de qualquer jeito. Isso é pecado. É pecado sim, sabe? Você precisa se confessar, né? Deus te chama a virtude, filho, sabe? Não sejamos enroladores, pessoas que enrolam. Eu não vou dizer que eu pensei, mas eu tenho uma raiva de pessoas que enrolam. Eu fui responsável geral da Canção Nova por muito tempo e era nítido, às vezes, quando você precisava de uma pessoa, contratava uma pessoa para fazer um serviço, a pessoa que enrolava é a pessoa que fazia. Tinha pessoas que falavam, deixa que eu faço. Tanto que nos eventos Abraço São Paulo era eu que dirigia o caminhão, né, porque eu tenho carteira, para tirar as coisas do Morumbi, sabe? É mesmo. Mas olha, se você quer que alguma coisa aconteça, peça para quem tem muita coisa para fazer, como diz o ditado. Porque quem não tem nada para fazer sempre vai arranjar uma desculpa e vai achar que tudo é muito difícil.
É bem... Vençamos a preguiça, gente. Sejamos produtivos. Deus te quer produzindo. Talvez você está triste, desesperançado por alguma situação e essa situação te levou à preguiça. Eu entendo você, mas reaja. Reaja. Seja parceiro de Deus nessa ação de transformar as realidades, o mundo. Saiba que Deus acredita em você, que você tem talentos lindos. Eu vejo em você coisas lindas. Deus vê. Mas você precisa ser operativo, produtivo para trazer tudo isso à tona. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã, vem sobre o nosso coração. Vem, Espírito Santo, batiza-nos e encha-nos agora. Batiza e encha quem está aqui, quem nos acompanha. Liberta-nos da cegueira espiritual, Espírito Santo, que muitas vezes não nos deixa perceber nosso próprio comodismo, que muitas vezes não nos deixa perceber a nossa própria preguiça, as desculpas que nós damos. Vem, Espírito Santo, e faz-nos produtivos, faz-nos operativos, liberta-nos da preguiça, liberta-nos da tristeza, da desesperança que faz com que nós nos tornemos preguiçosos. Liberta-nos da mania de dar desculpas, Espírito Santo, para não transformar. Liberta-nos não transformar a realidade, para não fazer o que precisa ser feito. Liberta-nos da procrastinação, do vício capital da preguiça. Vem, Espírito Santo, levanta-nos, batiza-nos, dá-nos um novo ânimo nesse momento, dá-nos uma nova coragem, dá-nos a alegria que vem da operatividade, da produtividade. Vai rezando no Espírito, mas o Senhor me dava já uma imagem, uma compreensão. A imagem que me vinha era de o próprio Jesus colocando a mão na cabeça de uma pessoa e quebrando, arrancando um laço, como que uma corda, um pano que estava amarrado na cabeça dessa pessoa. E o Espírito Santo me revelava que agora Ele está libertando muitas pessoas que traziam a preguiça, a procrastinação, as desculpas para não agir como uma forma de pensar, como uma mentalidade. Você cresceu vendo pessoas preguiçosas. Você cresceu vendo pessoas que dão jeitinho, que são procrastinadoras, que enrolam. Isso era uma maneira de pensar para você, uma mentalidade. Você cresceu achando que ganhar às custas do governo era bonito. Você cresceu achando que ganhar sem trabalhar era bonito. Mas o Espírito Santo está libertando a sua mente agora dessa mentalidade preguiçosa, dessa mentalidade acomodada. Você cresceu achando que você deveria sugar as pessoas, sugar o dinheiro, a aposentadoria, casar com alguém rico, ter amigos que te pagassem tudo. Mas hoje o Senhor está te revelando que isso é um pecado sério, que o Senhor não te quer agindo assim. Quantas pessoas vivendo como sanguessugas, achando que os outros são obrigados a sustentá-las, a pagar tudo para elas. Ninguém é obrigado a pagar nada para você, a te sustentar, não. Deus te deu mãos, capacidades. O Senhor hoje está despertando muitas pessoas, tirando muitas pessoas do sepulcro da preguiça, da acomodação. Talvez você achasse que ser preguiçoso e acomodado era uma coisa boa. Talvez você até contasse vantagem por enrolar no seu trabalho, por sugar as pessoas, por explorar os outros, mas Deus está te revelando que essa não é a vontade dEle, que isso é um pecado. Confesse isso e comece hoje a trabalhar, comece hoje a ser operativa, a cuidar da sua casa, a limpar o seu ambiente, a organizar os ambientes, a vida sua. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos revela a verdade, nos faz enxergar o que precisamos enxergar, Espírito Santo. Liberta-nos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito, põe teu óleo em mim, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário.